Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve. Em-nos a terminar o mês de abril, cá estamos nós, como habitualmente acontece, a finalizar cada mês com Caminhos da Fé, o apontamento mensal com João Correia, que é tarol, conhecido como Santo do Algarve e, como diz o João, e muito bem lembrar que já estamos na segunda temporada. Bem-vindo, João. Bem-vindos, sejam os nossos ouvintes. Muito grato à Rádio Gilão por mais estarmos aqui mais um mês nestes nossos caminhos, caminhando pela fé e levando um pouquinho de fé e de esperança aos nossos ouvintes. Vamos continuar com aquela que tem sido o hábito das previsões numerológicas, para depois desenvolvermos o que ficou do mês anterior, que é o capítulo da evangelização mediúnica. Mas, como é da praxe e como é natural realizarmos, vamos dar este miminho aos nossos ouvintes, que é as previsões numerológicas para maio de 2025, segundo o meu método. Ora, para o signo de Carneiro, os números de bonança, o 2 e o 13, a semana favorável, a primeira e a última, e os dias de prosperidade, sábado, domingo e segunda. Para Leão, os números de bonança, o 5 e o 6, a semana favorável, a terceira, os dias de prosperidade, quinta e sexta. Para Sagitário, os números de bonança, o 9 e o 13, a semana à última, os dias de prosperidade, sexta a domingo. Para Touro, os números de bonança, 6 e 12, a semana favorável, a primeira e a última, e os dias de prosperidade, sexta, sábado, domingo e segunda. Para Virgem, os números de bonança, o 12 e o 11, a semana favorável, a primeira e a segunda, e os dias de prosperidade, segunda a quarta. Para Capricórnio, os números de bonança, o 12 e o 10, a semana favorável, a segunda e a terceira, e os dias de prosperidade, terça a quinta. Para Gêmeos, os números de bonança, o 13 e o 9, a semana favorável, todas, e os dias de prosperidade, todos. Para Balança, os números de bonança, o 7 e o 9, a semana favorável, a primeira, e os dias de prosperidade, domingo e segunda. Para Aquário, os números de bonança, o 13 e o 3, a semana favorável, toda excepto a última, e os dias de prosperidade, todos excepto sábado e domingo. Para Caranguejo, os números de bonança, o 11 e o 5, a semana favorável, a terceira, e os dias de prosperidade, terça a sexta. Para Escorpião, números de bonança, o 3 e o 4, a semana favorável, a segunda e a terceira, e os dias de prosperidade, de terça a sexta. Para Peixes, os números de bonança, o 2 e o 7, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, sábado e domingo. Para o mês de maio, os três signos mais privilegiados. O mais privilegiado é Gêmeos, segundo Aquário e o terceiro Carneiro. Relembrar que maio tem por simbologia o número 5, que representa a perfeição, a harmonia e o equilíbrio. Bem. Boa entrada, boa introdução e que seja realmente um bom mês de maio para todos, independentemente das previsões do João, que apontam mais aqui, mais ali, mas há sempre pontos coincidentes que correspondem mais positivamente, não é? É, sim. Isto é uma previsão geral. Claro. Para ser mais personalizada, tinha-se de fazer uma leitura para cada pessoa. Individualmente, com certeza. Claro. Então vamos lá ao nosso tema. Vamos lá. Vamos continuar. O mês passado fizemos aqui uma breve resumo sobre o que quer dizer evangelizar. Evangelizar quer dizer ensinar, doutrinar. Aquilo que o nosso programa tem sido feito até aqui é um trabalho de evangelização. Uma evangelização através das ondas da rádio, onde não é nosso objetivo impor, mas sim dar a conhecer esta parte espiritual. É essa a intenção, obviamente. Sim. É demonstrar. E a evangelização é isso mesmo, não é impor nada, é demonstrar algo. Depois, cada um, nos seus íntimos, na sua reflexão, dentro da sua sensibilidade, aceita ou não aceita. Essa
Isso é a evangelização. Depois demos aqui os exemplos de grandes evangelizadores, desde Moisés, os 10 mandamentos, passamos por o profeta Isaías, passamos por João Batista, por Santo António, o nosso irmão maior Jesus Cristo, quer dizer, exemplos de grandes evangelizadores que se poderia ter dado muitos e muitos mais. E hoje vamos falar como é que se deve realizar o processo de evangelização. O mês passado falámos aqui no nosso programa, demos aqui um resumo, uma introdução ao tema, e agora vamos abordar como é que se deve processar esta evangelização mediúnica. Ora, desta forma, quando um médium de incorporação se faz comunicável e entrega quer dizer, empresta o seu corpo à caridade através da mediunidade de incorporação que possui, poderá baixar um espírito ignorante ou de luz. Se se der o caso que o espírito que incorpora seja um irmão ignorante, deve o evangelizador entregar o tempo necessário para que o espírito se possa expressar. É comum, quando incorporam espíritos ignorantes, estes preferirem palavras ofensivas ou provocatórias. Contudo, o evangelizador nunca deve responder de igual forma, pois, se o fizesse, não estaria sendo cristão. Deve o evangelizador, nos primeiros 15-20 minutos iniciais à incorporação, escutar as palavras desse espírito, sem realizar grandes questões, de forma a entender o espírito que tem diante de si. É primordial que o evangelizador deixe o espírito se exprimir com total liberdade e, após este se exprimir, deve então o evangelizador iniciar aos poucos um diálogo, interagindo com o espírito incorporado, sempre numa vibração de amor e nunca de troça, de injúria ou de escárnio. Então aqui já temos várias situações. Um médium de incorporação faz-se comunicável, incorpora um espírito, pode ser um espírito de luz ou um espírito ignorante. Se é um espírito ignorante, necessita de ser encaminhado para a luz, necessita ser alertado que existe uma esperança na vida espiritual. Então, o evangelizador deve-se possuir da paciência e deixar o espírito se exprimir. Falar, como nós comumente dizemos, deitar cá para fora o que vai dentro do seu espírito. E depois aí sim o evangelizador começa então a conversar aos poucos, mas primeiro o espírito tem que ter tempo para se expressar. O evangelizador deve ainda mostrar paciência, como dizia, sempre durante a evangelização, e saber escutar, e perante o diálogo que for tendo com o espírito, sempre que possível falar de Deus, de Cristo e dos seus ensinamentos. Após escutar o espírito, deve então o evangelizador iniciar a chamada evangelização, explicando e demonstrando a situação a que o espírito se encontra. Caso este não tenha dado conta que já não possui corpo físico, que existe vida para além da morte do corpo. Caso esse irmão necessitado, ignorante, não repare que já não possui corpo sobre a terra, as chamadas popularmente almas penadas, pois andam vagueando sobre a terra sem ter a percepção, em muitos casos, que não possuem corpo físico, ou seja, não têm a percepção que a morte do seu corpo físico já ocorreu. Contudo, pode dar-se ao oposto, ou seja,
incorporar no corpo médio de incorporação um espírito que sabe que já não possui corpo físico sobre a Terra, ou seja, que o seu corpo físico já morreu, pois tem conhecimento do seu estado de espírito desencarnado e anda sobre a Terra causando distúrbios em família, negócios ou em qualquer outra área da vida alheia ou planetária, por satisfação própria ou enviado por feitiçaria ou sentimentos menos nobres, como o de inveja, para fazer mal a algo ou a alguém. Nestes casos, a paciência do evangelizador é colocada à prova de uma forma e por vezes roçando o seu limite da paciência. Pois como são espíritos que foram trazidos até àquele corpo pelos irmãos de luz, a fim desses encontrarem igualmente a luz nas suas vidas, então estão ali contrariados. Desta forma, podem muitos destes espíritos expressarem-se com palavras de ódio profundo, lançar uma mentira sobre o próprio evangelizador, ou até mesmo ser ofensivos para com Deus, utilizando palavras de grande vibração energética negativa, a fim de causar espanto ou medo no evangelizador, com o objetivo que a evangelização termine. Contudo, deve-se realizar o contrário. Deverá o evangelizador deixar esse irmão ignorante descarregar toda a sua energia negativa que traz consigo, e só após esse momento de descarga de ódio iniciar o diálogo, sempre com palavras de amor e perdão. É igualmente importante recordar que uma evangelização nunca deve ser cronometrada. Não se pode estar à pressa numa evangelização. Paciência. Tem que ter paciência. Sabe-se quando se começa, mas não sabe-se quando termina. Pode levar meia hora, 1 hora, 2 ou 3 horas. Não tem que haver paciência e tempo para ensinar. Sabendo-se quando se inicia, mas não sabendo-se o tempo que poderá demorar após o espírito pois o espírito tem que ter tempo para se expor. O tempo necessário para entender o seu estado. Então não pode haver pressa. Numa evangelização tem que haver tempo. Assim como em qualquer processo mediúnico tem que haver tempo e calma. Senão, E paciência. senão o sensitivismo do médium não está lá. Está noutro sítio qualquer, mas não está lá. O médium tem que se interligar à vibração dos irmãos de luz, que não é a pressa, é a calma, é a tranquilidade, é a paz. Assim, após o evangelizador transmitir os seus conhecimentos de vida após a morte, o que é a incorporação, de que existe perdão divino para todos e para todas as faltas cometidas, falar das leis misericordiosas da reencarnação, deve então, neste momento, o espírito estar mais calmo e começará a aceitar a sua condição e de querer evoluir. Aí, neste momento, no final dessa doutrinação, evangelização, entre o evangelizador e o espírito incorporado, independentemente do grau de ignorante que seja o espírito, deve o evangelizador fazer entrega nas mãos do espírito incorporado uma cruz, para que se verifique se o arrependimento demonstrado pelo espírito é verdadeiro ou não, pois muitas vezes os espíritos ignorantes são altamente astutos e utilizam da mentira, demonstrando arrependimento quando de facto não estão. Então, se o espírito aceitar a cruz, símbolo do amor maior, nas suas mãos, em princípio,
o arrependimento e a vontade de querer evoluir que o Espírito apresenta será real e sincero, e este acompanha em liberdade os irmãos de luz aos planos espirituais superiores. Contudo, pode-se dar o caso do espírito incorporado não aceitar o que é transmitido pelo evangelizador, através do processo de evangelização, ou o espírito realizar uma encenação e quando o evangelizador lhe faz a entrega da cruz nas suas mãos, demonstrar a sua fúria. Aí o evangelizador e os irmãos de luz podem deixar partir o espírito, pois ninguém é obrigado a nada no plano espiritual. Assim pode o espírito abandonar o corpo em livre-arbítrio, pois não se deve esquecer as palavras do Mestre Jesus de Nazaré: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Desta forma, concluímos que a vontade e o querer evoluir moralmente é um processo pessoal e interno e que deve nascer da vontade e do querer pessoal de cada um de nós. A evangelização é um lançar de uma semente, onde o lavrador é o evangelizador e a semente são os exemplos e os ensinamentos de Cristo. Pois, como Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é essa verdade que deve ser transmitida sem obrigação de aceitar, apenas oferecer essa verdade, cabendo a cada um aceitá-la ou não. Assim, concluímos que durante uma evangelização do espírito incorporado, ou perante uma possessão, aquilo que deve ser transmitido é amor e palavras de esperança e de salvação, com a virtude da paciência sempre presente. Pois a paciência, acompanhada pela misericórdia, é a maior virtude que o evangelizador poderá ter. Como exemplo de paciência e de virtude, vou aqui ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o diálogo entre Jesus e o diabo, quando foi tentado. Então Jesus disse assim, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, para que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus.
e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ora, assim como Jesus não ordenou que o demónio acreditasse em si, também a evangelização não deve ter como função obrigar a aceitar, mas sim deve ter a evangelização em si como objetivo despertar o espírito ignorante para a sua elevação moral e desenvolvimento espiritual. Ao exemplo do que ocorreu numa evangelização no dia a dia das nossas vidas, não deverá ser imposto nada, apenas sim demonstrado esse algo por atos e depois por palavras. Tenhamos sempre a consciência que palavras despidas de atos é pura hipocrisia. Sejamos exemplos de actos, para que um dia não nos digam: fostes túmulos caiados por fora, mas com tanta rapina por dentro. Recordemos aquilo que semearmos nesta vida é aquilo que iremos observar após a morte do corpo. Então, prudência com os atos e palavras, sem nunca esquecer que é o amor que nos salva. Assim, está concluído este processo de evangelização. Está a introdução à evangelização realizada e está o processo de evangelização explicado. Paciência, tempo, misericórdia, amor, palavras que incentivem ao desenvolvimento moral, não obrigar ninguém a nada, assim como Jesus não obrigou o diabo a curvar-se diante de si ou a arrepender-se, mas sim dando palavras até de carinho. Porque aqui só nos mostra que o diabo, as 3 tentações do diabo, mas diz-nos que o diabo andou com Jesus durante os 40 dias. Quer dizer, Jesus também foi muito tentado. Quando às vezes as pessoas dizem: eu coloco uma cruz ao pescoço, ou meu filho vai ser batizado para estar protegido, isso é por engano. Isso são símbolos. Porque Jesus, sendo Jesus, ele próprio foi tentado pelo demónio. E o demónio existe e é real. Não é uma fantasia. O demónio não é uma tentação interna. O demónio é um espírito ignorante. E o demónio também tem quem manda nele. Porque aqui nesta passagem do Evangelho diz-nos isso. Por isso, assim como Jesus é exemplo em tudo, este diálogo com o diabo é exemplo disso. É evangelizar com calma, com tempo, com paciência e sempre entregando palavras de amor, de carinho e de respeito ao espírito que venha. Porque tanto pode vir um espírito ignorante, completamente na total acessão do termo, sem ter conhecimento que morreu, e os irmãos trazê-lo por piedade para despertar para a vida espiritual, como pode vir um espírito muito espertalhão e vir contrariado. E esse espírito espertalhão pode lançar a mentira sobre o evangelizador para deixar o evangelizador em descrédito, mentiras sobre alguém que esteja na assistência assistindo. E então, quando o espírito vem assim revoltoso no início, não se pode dar ouvidos ao espírito. Se for uma assembleia, se for um centro espírita que esteja a ocorrer essa evangelização, devem todas as pessoas que estão nessa assembleia unirem-se em silêncio e orar por aquele irmão. Porque o poder da oração faz com que a energia se eleve ainda mais. Paciência, amor e misericórdia. São estes os exemplos e as virtudes para uma boa evangelização. Eu já evangelizei espíritos desde enforcados, queimados, a mudos, a que foram bruxos sobre a terra, a outros que não sabem
tinham desprendido e que ainda pensavam que iam, estou-me lembrando de um caso, que iam a caminho de moto a comprar comida para a filha recém-nascida. Quer dizer, eu tenho evangelizado espíritos de todo o calibre, tenho assistido a evangelizações de todo o calibre. E de tudo aquilo que eu posso resumir é que não se pode expulsar porque tem que ser cristão. E todos os espíritos, sejam eles zombeteiros, brincalhões ou totalmente ignorantes, têm que ser acolhidos com amor e paciência. Porque é o amor que nos salva. João, obrigada. Muita gratidão aos céus por nos trazerem estes ensinamentos e até para o mês que vem. Até maio. Até maio e que os céus nos abençoem. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando.